Então a gente sofre junto, né? Isso é no nosso coração, porque o normal é o filho berrar. Quando a gente vê uma mãe do filho, não é demais, a gente se coloca. Então aqui a gente vê a história, né, que relatando famoso de um homem que naquela época era muito comum os maridos, os homens terem duas esposas, porque ele veio dos homens, o reino da família precisava continuar, e sem filho não continuava. Mas a gente fica sem entender porque isso nunca deu certo, né? Nem o Adão, nem o Apóstolo, outros homens da Bíblia que tiveram com as suas esposas e que tiveram filhos, não deu certo, né? A gente vê que é um tipo de relacionamento que não dá muito certo. Então, o Eucana, ele vinha, né, de uma linhagem que não dava a ele direito a ser sacerdote. Então, todo ano, ele era monge da fé, todo ano ele juntava as duas mulheres, os filhos, os seus melhores animais, ele ia ofertar a Deus, isso era comum, e ele subia, né, porque a região que eles moravam de Efraim era uma região montanhosa, subiam até lá para oferecer sacrifício. Aí quando chegava lá, né, que dividia aquele que era os seus territórios naquela época de lá, quando dividia as alimentos, aí o Cana dividia certinho com os filhos de Penina, e para Ana ele dava duas porções. Eu acho interessante, o que me chamou a atenção? Por que ele dava duas porções para Ana? Né? Na Bíblia não fala, mas olha o que Deus faz, né? Deus já sabia que de Ana vinha um profeta. Então Ana sofria porque Penina ficava amargurando Ana porque Deus havia secado a madre de Ana. Ana não engravidava. Seu marido amava, né? Seu marido tinha olhos para ela, tinha olhos para ela, mas Deus havia secado a madre de Ana. Ana não engravidava. E com isso, toda vez que subia, eu quero que ele ia até em casa, Penina castigava a Ana sobre isso. Eu tenho filho, você tem, essas coisas, essas picuinhas, que eu acredito que Penina talvez nem era uma serva do Senhor, né? Porque o servo do Senhor, ele não fica torturando o servo do Senhor, ele é bálsamo. Então a gente percebe que Penina não tinha aquele coração de servo. E Ana tinha o coração, mas sempre orava a Deus. Aí o seu esposo, né, que era um homem bom e fiel a Deus, mas era um homem um pouco despercebido, porque ele perguntou para Ana: por que choras, minha mulher? Por que sofres tanto? O que está te amargurando? Não sou eu não posso suprir 10 filhos para você? A falta de sabedoria de Eucana, né? E talvez porque ele sabia o que ele sofria. Todo mundo sabe. Então por que ele me chamava Ana para orar? Porque ele sabia que Deus dos exércitos é um Deus de milagre. Quantas outras mulheres Deus tinha curado? Quantas outras mulheres de gerações passadas Deus tinha curado? Deus tinha dado filho. Então Deus podia curar Ana, mas Ana não se atentou para isso. Era muito fácil pegar outra mulher e botar meus filhos, a minha geração vai continuar. Mas Ana não se conformava. E nesse dia que eles chegaram no templo, eu quero crer que seria assim. Ali, como era aquele dia, né? Aquele lugar onde estava todo mundo comendo, porque as pessoas traziam as ofertas do Senhor, então a estrada para chegar, então estava todo mundo comendo e tal.
só o nosso coração ali, e as lágrimas, e o Espírito Santo vai colhendo as nossas petições. Deus, a gente não precisa, na hora de se derramar perante Deus, a gente não precisa ter palavras bonitas, a gente não precisa falar em alto tom, porque Deus ouve o mais afinado do nosso coração. E isso estava acontecendo com Ana naquele momento. Ela estava totalmente entregue ao Espírito Santo de Deus. Eli, por falta de sabedoria, e ele era o sacerdote naquele lugar, ele chega e pergunta a ela: como você está embriagada na casa do Senhor? Aparta-se desse livro. Ela não, meu Senhor, eu estou muito triste, eu estou muito angustiada, eu estou me derramando aos pés do Senhor. Quando ele percebeu que realmente Ana não estava bêbada, aí ele falou: o quê? Que o Senhor te conceda o desejo do seu coração. A partir dessa Deus ajuda a vida. Apesar de ele ser um sacerdote todo errado, né, e nós sabemos disso, dessa questão, mas ele tinha o poder de Deus sobre ele. Quando ele falou, o Senhor não foi abençoado. Quando Ana se levantou, o semblante dela já era outro. Ela já se levantou dali com a graça. Mas o interessante, se a gente observar, a oração de Ana. Ana fala: Senhor, eis aqui a tua serva. A tua serva está angustiada. Se o Senhor olhar para a tua serva e me conceder o desejo do meu coração, porque eu sei que isso é grandioso. Olha só, a humildade de Ana, né? Mesmo ela tendo sido afrontada, porque muitas das vezes a gente recebe uma afrontação de um irmão, de um pai, de qualquer pessoa, ou a gente se recolhe, ou a gente se afasta. Ana não. Ana continuou se humilhando aos pés do Senhor. E quando ela disse para o Senhor o que ela queria, primeiro ela disse: Senhor, quem ela era? Ela era serva. Ela estava ali na condição de serva, 100% entregue ao Senhor. Ela disse ao Senhor o que ela queria. Aí ela disse para o Senhor: ele será entregue na casa do Senhor. Sobre a cabeça dele não vai passar batalha. Do jeito que ele nascer, ele vai para a casa do Senhor. E assim ela fez. Samuel nasceu, ela amamentou, no primeiro ano o esposo dela foi sozinho, ela não foi. Né? Naquela época, acho que desmamava com 3 ou 4 anos. E depois, quando desmamou, ela levou e falou para ele: lembra de mim? Eu sou aquela que disse que pedindo ao Senhor uma vez, era ele. A bênção que eu pedi ao Senhor era ele. E hoje, como eu fiz um voto, eu fui trazer. Então, irmãos, qual é o sonho? Qual é o pedido que a irmã tem feito? E que o Senhor não atendeu? Pense aí, o que vocês têm pedido ao Senhor? Eu estou pedindo tal coisa ao Senhor, tem 1 ano, tem 10 anos. O Senhor ainda não concedeu. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer com você, irmão, igual Ele fez comigo. Ele vai dar uma bênção a você maior do que você imagina, porque o nosso Deus, né, a gente não tem dimensão do que o nosso Deus tem para nós. Que olha a minha vida de ano, eu não poderia ter casado, ter os filhos igual a menina teve. Não, Deus fechou a marca de Ana. Quando Deus abriu para dar Samuel, por quê? Ela disse: esse será seu. E a casa do Senhor precisava. Naquele momento, a casa do Senhor estava em perigo com
Jesus veio do povo judeu. Então Deus não queria acabar com o povo. Deus não queria fechar aquele templo. E como Eucana não era sacerdote, então Samuel não podia ser sacerdote como herdeiro. Então ele foi sacerdote porque Ana entregou na casa do Senhor. Ele foi criado na casa do Senhor. E quem foi Samuel? Um filho qualquer? Não. Samuel foi o maior profeta, o maior juiz, o maior sacerdote que a história tem. Então a sua bênção que você está esperando, a sua bênção vai ser muito, muito, muito maior do que você está pedindo. Né? Você está pedindo, mas você não tem dimensão do tamanho da bênção que Deus vai te dar. Porque o nosso Deus é o Deus das bênçãos. Né? Às vezes a gente clama ao Senhor, mas será que estamos clamando pouco? O que nós podemos melhorar? Estamos na madrugada? Estamos jejuando? Porque nós precisamos estar na madrugada, nós precisamos rezar o texto todo dia, nós estamos buscando uma bênção, façamos como Ana. Né? Não precisa de humilhação, como Ana teve que passar por humilhação. Mas Deus permitiu que isso tudo passasse, porque se ela não tivesse passado por tudo isso, e diante da impossibilidade de ter filho, talvez ela não teria prometido filho a Deus. Se ela tivesse um filho a cada ano, ela não teria nem se atentado para isso, não é verdade? E para Samuel ser sacerdote, ele tinha que ter sido entregue. E Ana fez o voto a Deus. Então, irmãos, e outra coisa, seja fiel ao Senhor. Fez um voto a Deus, seja fiel ao Senhor. Seja fiel porque Deus é fiel a Deus. Deus é o nosso Pai que está no céu, que vê todas as coisas, mas Ele espera por nós. E quando se colocar na presença do Senhor, se coloca como servo, como a nossa dependência nós somos do nosso Pai. Mas o nosso Pai é grande, o nosso Pai é poderoso. Nós não temos que nos humilhar em frente a outros homens, mas o nosso Pai que está no céu não é humilhação demais a gente vencer, não é humilhação demais a gente humilhar. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Imagina a humilhação que Jesus passou, e Ele passou por nós. Quando Ele derramou o sangue dele ali, estava derramando o Espírito Santo sobre nós. Então aquela oração que você faz, que nem escuta, você não escuta, né? O seu coração está tão cheio que você só vai anunciando. O Espírito Santo está pegando a sua oração para levando a Deus. Porque o Espírito Santo é o nosso fiel guardador. Né? Deus tem muitas misericórdias, por isso que às vezes a gente erra, mas que Jesus fez sacrifício por nós na cruz. Então por isso nós temos a misericórdia de Deus. Eu gostaria de completar que tudo que nós temos é de Deus. Tudo. Né? Então, que nós temos que ter sabedoria para gerenciar. Porque muitas das vezes a gente pede a Deus prosperidade, e às vezes a gente tem uma casa linda, um espaço lindo, e aí a gente não tem tempo para Deus, porque a gente está cuidando daquilo que Deus nos deu. Então, primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, aí depois a gente vê Deus. Então nós temos que ter esse compromisso com o nosso Deus. Nós temos que ter um compromisso com Ele. Vamos abençoados. Todos aqui são mães? Temos umas, todas são? Alguém não? Todas são mães? Mãe? Então, olha só. E nós nem tivemos que ficar de joelho muitas horas.
de graça. Então agora o que nós temos que fazer? Cuidar. E vocês estão, nós estamos no melhor lugar, que é a casa de Deus. Então, irmãos, não desista do sonho que você tem. Se você tem um sonho, o seu filho tem um sonho, que a nossa obrigação como mãe é orar pelo sonho do nosso filho. E se você tem um sonho, não desista. Não